Es muy triste estar lejos de la familia. Yo sé que ellos me van a entender porque estoy buscando algo tanto como para mí personalmente como para mi familia, ¿no? Para un futuro mejor. Pero como yo hablé con mi esposa, ¿no? Le dije a ella de que por la pandemia hay que esperar un poco y que Dios es el que determina todo, ¿no? O sea, con la familia uno lo tiene todo. Yo en mi caso particular, con mi esposa lo tengo todo, con mis hijas lo tengo todo. Entonces, esta separación que tuvimos de 5 años me dio duro, pero con la bendición de mi Dios estoy aquí, estoy regresando de nuevo a reunirme con la familia. Lo primordial es que estoy llegando a casa, Dios mediante, gracias a Dios, de salud bien, con mucha voluntad de estar con ellos y pues aprovechar, ¿no? todo este tiempo que no he estado con ellos, ¿no? Aprovechar al máximo. Acostumada, pra mim já é fácil, já só chegar, encostar, os pessoal já estão me esperando, né, pra vender o açaí e pronto. Eu venho lá da minha casa quando vem o barco. O pessoal lá embaixo me avisa quando o barco tá vindo. Eu nasci e me criei aqui. Meu pai e minha mãe são daqui, então nunca faria isso não. Propus a fazer um percurso de barco pelo Rio Amazonas, eu imaginei que se trataria muito sobre a viagem, mas quando eu cheguei lá, eu percebi que se tratava muito mais sobre o caminho, sobre as pessoas e sobre tudo que eu ia encontrar nesse meio e nessa experiência que eu me propus a viver. Ao chegar no barco, eu pude entender um pouco da rotina e perspectiva dos moradores locais, eu pude entender o que eles esperavam, o que eles faziam e o que eles sentiam também. Eu imaginei que eu estaria aqui falando muito mais sobre os perrengues ou maneiras de fazer essa viagem, mas ao conhecer pessoas e histórias, eu percebi que se tratava sobre o caminho dessas pessoas e nem tanto sobre o meu. Eu percebi que muitas das pessoas que percorriam o Rio Amazonas de barco tinham histórias que poderiam contar e tinham suas vivências e estavam ali por algum motivo, para reencontrar um familiar, para viver uma experiência, para procurar um trabalho ou para retornar para sua casa depois de muito tempo. E ao perceber que se tratava sobre pessoas, eu pude entender um pouco mais sobre o que se tratava de mim. Eu estava lá, na verdade, não para observar as paisagens, mas sim para ouvir histórias, para conversar e para entender um pouco da rotina daquelas pessoas que vivem nessa região. Viver uma experiência de barco pelo Rio Amazonas é de fato se abrir para o novo, é abrir para o desconhecido e se permitir a viver algo fora da sua zona de conforto. Eu pude entender um pouco a perspectiva e o que cada um esperava dessa viagem, que no fim se tratava muito mais sobre o caminho. O caminho para todos era o mesmo, mas o olhar de cada um sobre essa jornada com certeza era diferente. Cada um estava lá por um motivo, por uma história e por uma ambição. E no final, todos também esperavam alguma coisa. Eu acho que com certeza é uma experiência para qualquer pessoa que deseja vir e viver de coração aberto. Experienciar de fato o que é o Brasil, o que são nossas raízes e o que nós procuramos para nós e o que entendemos também dos outros.
experiência de me abrir para o novo. E eu acredito muito que quando a gente está aberto, quando a gente está disposto, né, a aprender alguma coisa, esses ensinamentos eles vêm naturalmente no nosso caminho. Vem através de uma pessoa, vem através de uma conversa, vem através de uma paisagem bonita, de uma imensidão de rio que eu nunca tinha visto na minha vida. Veio através de muitas pessoas que a gente acabou cruzando lá, porque o fato de você estar desconectado, sem internet, sem ter que pensar no horário de trabalho, sem estar muito preocupado com o que está acontecendo lá fora, me fez estar mais presente com o que estava acontecendo lá dentro. E eu acho que isso deu mais oportunidade da gente olhar para as pessoas, tentar entender ali como que funcionava aquilo, quem são essas pessoas que viajavam ali, pessoas dali, pessoas de outros países que vinham só para viver essa experiência da Amazônia, que pra gente que é brasileiro, às vezes é muito mais distante, porque quando a gente pensa em viajar aqui pelo Brasil, a gente vai pensar em várias regiões e a Amazônia a gente pensa como um sonho distante, mas quando a gente passa a andar, esses sonhos eles passam a ficar muito mais perto da gente, né? Fica muito mais fácil da gente compreender que é possível vivê-los. Então, eu acredito que sim, que eu aprendi bastante coisa através das oportunidades que estar presente ali me trouxe. A lo que es el pasado, ya uno prácticamente eso queda como un recuerdo, ¿no? Porque el pasado es un recuerdo bien bonito, es una experiencia bien grande, pero uno tiene que seguir para adelante porque la vida continúa, ¿no? La vida sigue para adelante, pues hay que seguir con más fuerzas, con más experiencia, ¿no? Seguir para adelante. Siento un vacío, una tristeza bien grande porque dejé a muchos amigos, estoy regresando y como yo siempre digo, ¿no? Primero poniendo a Dios al frente de todo, con la voluntad de Él, tengo planes de regresar. Quando viajamos pelo caminho, começamos a entender o porquê da viagem. Quando viajamos pelas pessoas, começamos a entender o porquê da vida. No fim, chegamos sozinhos e pelo caminho construímos nossa história. E por aqui, poucas coisas irão ficar. E só viveremos se um dia lembrarem de nós. Só morreremos quando esquecermos o tamanho do mundo. Nada vale mais do que o tempo, e é só isso que podemos doar. Enquanto o caminho existir, devemos por tudo seguir caminhando. Papa na, Dana, Gemma, Marina.